Olá, alunos do CEP. Hoje nós vamos aprender a fazer a revisão bibliográfica do nosso relatório. O que seria a revisão bibliográfica? A revisão bibliográfica, ela tem por objetivo dar um embasamento teórico que justifique a manutenção ou a instalação feita. Seria falar o que é, características científicas, como funciona, todos os equipamentos e componentes que eu mencionei nas atividades realizadas. No caso, se minha atividade realizada for alguma instalação, eu tenho que buscar normas sobre essa instalação, sobre o assunto, mencionar na revisão bibliográfica essas normas. E no caso de manutenção, as características de todos os componentes e equipamentos mencionados nas atividades realizadas. Então, aqui no manual tem um exemplo, aqui no apêndice F, tem um exemplo. Aqui tem um texto introdutório, porque entre dois títulos eu tenho que ter sempre um texto, eu já expliquei isso para vocês. E aqui tem a descrição de funcionamento do magnetron, que foi o item do nosso exemplo, o item trocado, né? Então aqui está falando como que funciona o magnetron, aqui tem características dele, 2,4 GHz, comprimento de onda, 12 centímetros. Então tem todas as informações sobre o magnetron. Ele funciona através da irradiação, como que é gerada a irradiação aqui, gerada em uma bobina. Então tem todas as informações aqui. Fotos. Isso que é uma referência bibliográfica. Todos os itens das atividades eu tenho que descrever ele com base em uma pesquisa. Com base, presta atenção. E essa pesquisa, como que ela tem que ser feita? Ela pode ser feita de livros, manuais de fabricantes, sites, mas tome muito cuidado com o site, porque não é qualquer site que é aceito. Somente aceito sites institucionais. Site de empresas sérias, de institutos, de faculdades. Não é simplesmente eu ir lá no Google, digitar magnetron e pegar lá do primeiro site que aparece, porque essas informações não são confiáveis. Mas sempre priorizem livro. Se existe o assunto em livro, procura livro, porque livro dá mais credibilidade para sua revisão bibliográfica. É mais bem aceito. Um outro detalhe muito importante também que tem que ter é por que eu estou falando sobre o magnetron na minha revisão. Aqui está descrevendo, ó. A atividade 4.3 desse relatório apresenta a manutenção de um forno micro-ondas. Na atividade, o defeito estava no magnetron. Então, aqui eu já expliquei por que eu vou falar sobre o magnetron na minha revisão. Então, sempre procurem fazer esse link. Outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum numa revisão, que invalida ela, deixa ela totalmente sem validade, é mencionar de onde que foi feita essa pesquisa. Ó, no nosso exemplo aqui, isso aqui está sem validade nenhuma, porque não está mencionando aonde foi feita a pesquisa, o que eu usei como base. Então eu tenho que fazer, olha, aqui no manual, esse texto aqui foi baseado nesse autor. E o autor sempre vai ao término do texto. Mas no magnetron foi utilizado várias fontes de pesquisa. Uma delas foi essa para esse texto de cima. Depois, para essa outra parte do texto, foi usado essa outra fonte de pesquisa. A imagem foi tirada desta outra fonte. Então, vocês podem ver que tem várias fontes de pesquisa falando só de um componente. E sempre ao término do texto. Esse texto aqui foi utilizado essa fonte de pesquisa, já essa parte do texto foi essa. E o término aqui não tem nenhuma fonte de pesquisa. Por quê? Porque foi o próprio autor que escreveu. No magnetron, a falta de isolamento das bobinas podem ocasionar em contato do condutor a carcaça do componente. Então aqui foi ele mesmo que escreveu com as palavras dele com base na atividade, por isso que não tem. E como que eu faço para colocar essas fontes de pesquisa? Então eu venho aqui em referências aqui em cima, aí inserir citação, adicionar nova fonte,
aqui, vamos adicionar um livro. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo que aparece aqui embaixo, Gerbal João P. Sempre eu vou começar pelo sobrenome, todo em letra maiúscula. Isso daí também está sendo explicado no manual. Depois vírgula, João P. Título do livro. O ano. Essas informações todas tem no livro. 2014, cidade Cascavel e a editora XYZ. Aí dou um OK. Ó, reparem que já apareceu aqui no formato certinho o autor. A fonte que eu usei como referência. Então, agora, toda vez que eu for usar ele, ele já aparece aqui em citações. Eu não preciso escrever toda vez. Já está aqui bonitinho. Agora vamos supor que eu queira utilizar um site. Eu venho aqui, mudo para site. E tenho que preencher essas informações. Então, tem um site aberto aqui. O primeiro item solicitado é o autor. Então, vamos ver lá no site qual que é o autor. Aqui, ó, tá falando aqui, ó. São 2 autores. Sempre que eu utilizar 2 autores, mais que um, eu tenho que separar eles por ponto e vírgula. Só que se eu colocar dessa forma, tá errado. Tá separado por ponto e vírgula, mas não tá nas normas. Primeiro tem que ser o sobrenome, todo em letra maiúscula, depois vírgula e o resto do nome. Então, eu tenho que colocar aqui primeiro o sobrenome e todo em letra maiúscula. Vírgula, o resto do nome. A mesma coisa com esse segundo, ó, ponto e vírgula e o segundo autor. Só que esse Pinheiro tem que vir no começo, separado por vírgula e todo em letra maiúscula. Agora os autores estão certos. Nome da página. Eu vim aqui no site. Tá aqui o nome da página. Seleciono ele. Dou um Ctrl V. Agora o nome do site. O nome do site onde eu achei esse artigo é o Cielo. Agora aqui, ano, mês e dia da publicação. Está dizendo aqui mês e ano. Então o ano foi 2009 e o mês foi julho e setembro. Aqui, ano 9, mês, julho e setembro. O dia não está informando aqui no site, só que eu não posso deixar o dia em branco. Então eu tenho que vir aqui e colocar não definido, ND. Agora aqui as informações de acesso. Ano de acesso 2019, mês 05 e o dia 25. E aqui a URL é o endereço do site. Então eu venho aqui no site e copio o endereço dele. Ok? Já apareceu aqui. E reparem que aqui também, ao término, tem ao término do relatório, eu tenho que fazer as referências bibliográficas. Porém, ela já está configurada para preenchimento automático. Então eu clico com o botão direito, atualizar campo. Ó, já apareceu os dois que eu acabei de cadastrar aqui. O primeiro, Gerbal, que era um livro, né, de circuitos elétricos, Cascavel, ano 2014. E o segundo,
Reparem que aqui o autor já apareceu da forma certa. Por que que eu falei para vocês que não pode deixar em branco o dia? Porque aparece aqui, ó. Se eu deixasse em branco, não ia aparecer as informações todas aqui. Então, a referência bibliográfica já é feita automaticamente dessa forma. Não precisa digitar tudo aqui, já está tudo na norma bonitinho. Simplesmente preciso inserir as citações. E se eu tiver tirei outras informações com essa mesma base, fonte de pesquisa, eu não preciso fazer sempre preencher todos aqueles dados. Agora é só eu utilizar aqui os dois que já estão cadastrados, ou cadastrar um novo. Agora, um outro detalhe que eu não posso fazer de forma alguma, vamos pegar aqui nesse site de exemplo, é fazer isso aqui, ó. Eu pego isso aqui, dou um Ctrl C, aí vou lá no meu relatório, na atividade 2, venho aqui na atividade 2 e dou um Ctrl V. Isso aqui eu não posso fazer de forma alguma. Isso daqui é caracterizado plágio e invalida todo o meu relatório. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o texto e escrever com as minhas palavras o que eu entendi. Não posso, de forma alguma, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Existe uma exceção, que são as citações diretas. Só que nesse caso, quando eu vou fazer uma citação direta, eu tenho que seguir algumas normas. Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer o seguinte. Primeiro que ao término aqui, eu tenho que inserir a referência de onde que eu tirei. Então, foi desse site aqui. Ela já aparece aqui na norma, que é entre parênteses. Aí o ponto aqui, eu tenho que tirar daqui e colocar aqui. Agora, como eu copiei e colei, então eu tenho que manter isso aqui como uma citação direta. Eu marco todo o texto, aí vou lá em início, e aqui no estilo tem a parte de citação direta. Reparem que já mudou a formatação. Em relação ao resto do texto, a formatação já está diferente. Por quê? Porque foi feita uma citação direta, foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas eu não posso usar no meu relatório muitas citações diretas. Tem que tomar muito cuidado, muita cautela com as citações diretas. Usar sempre o mínimo possível. Porque, como eu estou elaborando o relatório, eu tenho que escrever com as minhas palavras. Então, o mais indicado é eu ir no site, leio aqui as informações e escrevo o que eu entendi dessa leitura. Seria uma citação indireta. Esse é o mais usual, é o que mais tem que ter no seu relatório. Pode conter algumas citações indiretas, mas algumas, não o relatório inteiro com citações indiretas. E no caso da citação indireta, se ela tiver menos que 3 linhas, aí também não é dessa forma. Vamos deixar aqui com 3 linhas. Aqui morreu um ponto. Então, se a minha citação tiver 3 linhas, eu utilizo entre aspas para identificar que é uma citação direta. Depois das aspas, aí eu coloco quem que escreveu isso. Então, a citação direta de até 3 linhas é dessa forma, mais de 3 linhas eu utilizo a formatação de citação. Essa citação ela sempre deve ser ao término do texto. Então eu acho que é isso, pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida aí, pode entrar em contato comigo. E da parte de revisão bibliográfica, então, seria isso. Escrever de cada componente da sua atividade ou equipamento uma explicação sobre como ele funciona e características dele. Porém, não pode copiar e colar. Tem que ler e depois explicar com as suas palavras.
e priorizar pegar de livros. Então, até a próxima, pessoal.